Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite a estar aqui presente e eu venho trazer um bocadinho do mundo académico e peço desculpa, eu sou de formação engenheira, trabalho na área da modelação e simulação, portanto vou-vos trazer gráficos e contas e modelos, mas vamos fazer isto como se fosse uma aula que eu costumo dar, portanto peço desculpa por esse defeito profissional. Eu queria falar de uma nova dimensão da Passive House, que a eficiência é algo que já temos presente quando pensamos no conceito de Passive House, mas talvez a resiliência seja algo menos falado. Vamos estabelecer aqui algumas definições de base para depois conseguirmos perceber melhor os conceitos. Eficiência energética não é mais do que ter o mesmo serviço com menos energia. Eu diria que nas Passive House, isto talvez possamos dizer que a Passive House dá um serviço superior com menos energia. Ora, este conceito da resiliência térmica, que eu gostaria de aprofundar hoje, tem uma definição que é a capacidade de manter condições mínimas de conforto térmico em condições extremas. Ora, o indicador que é normalmente usado para avaliar a resiliência térmica são as horas de segurança. Se este gráfico na linha azul, na prática, seria a temperatura, estamos a pensar numa situação de inverno, num qualquer evento extremo a temperatura vai diminuindo com o tempo e depois podemos estabelecer aquilo que chamamos um limite de segurança, que dizemos, a partir deste momento, já não existem condições de conforto térmico mínimas e as horas que estão aqui apresentadas, peço desculpa, as horas aqui apresentadas são aquilo que nós diremos as horas de segurança. Por fim, um terceiro conceito, flexibilidade energética, que já foi um pouco falada aqui na apresentação anterior, que é esta capacidade de adaptação à oferta e à procura da rede elétrica. Relativamente a este conceito não é novo, já tem vindo a ser estudado academicamente ao longo do tempo, na última década, e existe este termo em inglês que é o BAB, Building as a Battery, que é o edifício funcionar como uma bateria de armazenamento de calor, ou seja, a própria estrutura ter a capacidade de armazenar calor, e temos aqui um exemplo de um gráfico que num período em que a rede elétrica tem excesso de energia, pode haver um processo de carga e depois o edifício ficaria autónomo da rede e entra num processo de descarga e assim, de alguma forma, num excesso de procura, não tem necessidade de recorrer a sistemas ativos para climatização. Ora, nós em 2019 fizemos um estudo em que procurámos responder de uma forma muito simples, com um modelo muito fácil de resolução, não é um modelo complexo, em que o edifício podia ser simplificado a duas resistências e duas capacidades térmicas. Para quem conhece um bocadinho de circuitos elétricos, há aqui uma analogia termoelétrica. Ora, o que é importante aqui é que fizemos medições experimentais em casas standard e comparámos com uma Passive House, um projeto da Home Grid, da cestaria. Portanto, foram feitas medições exatamente de pré-aquecimento e medir a curva de decréscimo. Ora, o que é que foi possível concluir? É que a resistência térmica de uma Passive House é 2 vezes superior e a capacidade térmica desta Passive House e dos edifícios standard, convencionais, era idêntica. Ora, o que é que acontece, pegando neste modelo, se nós aplicarmos aqui o conceito do limite de segurança? O que podemos ver aqui é que a Passive House, simplesmente por ter uma resistência térmica superior, consegue estender as horas de segurança a 3 vezes mais. A pergunta aqui é, será que só a resistência térmica é um parâmetro fundamental ou a sua capacidade de armazenamento também é importante neste processo? E então, aí nós não medimos, pegámos no modelo que já tínhamos para simular isto e a ideia é que eu vou criar aqui um edifício Passive House, ou seja, que tem a mesma resistência térmica, vamos limitar a capacidade de armazenamento e o que se conclui é que a sua inércia
menor também vai reduzir as horas de segurança para metade. Este foi o processo de aprendizagem com um modelo muito simples. Portanto, a resistência térmica é importante, mas a capacidade de armazenamento também é importante. Vamos agora, voltando de página, porque este era o estudo de 2019, agora a pergunta era, caso aconteça uma falha da rede elétrica, um apagão ou blackout, o que é que acontece então a uma passive house comparativamente a um edifício standard? E vamos usar o mesmo parâmetro, quanto tempo é que leva a atingir o limite de segurança. E estas horas de segurança são aquele indicador que medem a resiliência térmica. Portanto, o blackout, neste caso, em Portugal, aconteceu em abril, era um dia perfeitamente normal em termos de condições de primavera, portanto não estávamos em situações de extremos, mas poderia ter acontecido num dia muito frio ou num dia numa onda de calor. Portanto, vamos pegar nestas duas situações extremas, uma vaga de frio e uma onda de calor, e perceber o que é que teria acontecido à passive house. O edifício standard não é um edifício existente, neste caso, é um edifício novo, com algum isolamento térmico, com capacidade de armazenamento, como é típico na construção portuguesa, e a passive house, as duas passive house, e aqui o azul é uma passive house reabilitada, que, à diferença da passive house nova, tem apenas uma restrição, é que tem, pela sua reabilitação, poderia ter constrangimentos à colocação do isolamento e restringir a inércia térmica. Portanto, a verde é uma passive house normal e aqui uma passive house reabilitada. Neste caso, escolheu-se a Casa da Palmeira. Estes modelos foram criados no âmbito de uma tese de mestrado e com outro problema para resolver, mas a questão aqui fulcral era tentar quantificar as horas de segurança nesta passive house, que é reabilitada, mas depois, como temos os modelos, podemos fazer aquele truque de magia e simular outras condições que não seria possível, só com a casa tal e qual e como está. Aqui temos uma listagem das condições que é importante perceber. A onda de calor é uma temperatura média diária de 28 graus, portanto estamos a falar de extremos muito elevados. À noite não desce abaixo dos 22 graus e de dia teríamos 36, 37 graus de máximas. É importante dizer que há proteções solares ativas. Estabeleceu-se o limite de segurança de 28 graus. Atenção que este é o limite superior máximo para as condições de conforto nas normas do conforto. Não estamos a falar de níveis de conforto normais, mas de limite de segurança. Como estamos em situação de blackout, apenas existe ocupação, não existem outros equipamentos ligados e temos apenas infiltração de ar, não há ventilação mecânica. Permite-se, no entanto, que a abertura de janelas durante o período noturno. No caso de vaga de frio, as condições são opostas, estamos num dia muito frio, com exposição solar, o limite de segurança desce a 16 graus e depois as outras duas condições são semelhantes. Bom, aqui são os resultados das simulações em condições de onda de calor. O que nós vemos aqui é que, a partir do momento que há a falha de energia, as três linhas das três casas mantêm-se praticamente constante, não há grandes diferenças entre elas e nenhuma delas chega ao limite de segurança nas 48 horas de simulação. Ora, há aqui um disclaimer importante, é que em todas elas há proteção solar e há ventilação noturna. A pergunta que poderíamos fazer era o que é que aconteceria se não tivéssemos proteções solares ativas? E a resposta é, obviamente, que as passive house, como têm grande quantidade de isolamento térmico, também retêm o calor. Portanto, os ganhos solares, se entram, depois têm grande dificuldade a sair. E o que acontece é que as 4 horas, as horas de segurança, que eram 48 horas, restringem-se a 4 horas se nós não ativarmos as proteções solares. Vamos agora para a vaga de frio. E aqui existem diferenças entre a habitação standard e a passive house.
Tipicamente, a habitação standard, aqui a cinzento, oferece 33 horas de segurança e as Passive House aguentam as 48 horas de segurança e vai muito para além disso. É importante aqui dizer que a linha vermelha que é a linha do limite de segurança. Obviamente que nós estamos aqui a considerar que existe exposição solar, pode acontecer que a vaga de frio aconteça também com fraca radiação solar ou que a própria habitação não tenha exposição solar muito alargada e, portanto, o que é que acontece se não existir exposição solar? As horas de segurança na Passive House mantêm-se, as 48 horas, mas já a Standard reduz de 33 para 12 horas. Bom, a questão do blackout fica agora fechada, mas podemos acontecer que a Passive House pode estar ainda em condições de eventos extremos, que não haja falha de energia e queremos da mesma responder a uma pergunta, é que quanto tempo é que leva agora a atingir o limite de conforto? Este limite de conforto não é mais restrito que o limite de segurança. E, neste caso, em vez de estarmos a falar de resiliência, estamos a falar de flexibilidade, com, na prática, o indicador horas de autonomia, à semelhança dos carros elétricos que nos dão a autonomia em quilómetros. Portanto, qual é o interesse disto? O interesse é que, em caso de onda de calor e haver excesso de procura, estas habitações podem dar flexibilidade à rede com não utilização de sistemas de climatização. Agora, as condições são semelhantes em parte, mas o limite de segurança agora é mais restrito e passamos a falar de um limite de conforto, 27 graus no verão e 18 graus no inverno. Agora podemos, como não estamos em blackout, existem todos os equipamentos a funcionar, incluída a ventilação mecânica com recuperação de calor nas Passive House, e as restantes condições são idênticas. Ora, aqui estamos numa onda de calor, portanto, de 24 horas está representado um dia. O que é que acontece? É que a Passive House, quer com maior inércia, com menor inércia, conseguem dar à rede 9 horas de autonomia numa onda de calor. Obviamente que mantêm-se aqui as condições de proteção solar e há aqui uma nota importante, é que a linha a cinzento, que é o standard, comporta-se melhor. Atenção que é uma casa que não tem ventilação mecânica e, portanto, é aqui assegurado um caudal, mas este caudal pode ser um bocadinho um pensamento de simulação, podemos lá colocar um número, mas nada disto é assegurado em condições reais. Ora, numa situação de vaga de frio, aqui o cenário é bastante diferente. Ou seja, a Passive House com maior capacidade térmica tem de facto uma autonomia muito grande, estamos a falar de 3 dias, enquanto que a Passive House com menor capacidade térmica dá apenas 1 dia de autonomia. E o edifício de standard dá menos de 1 hora de autonomia, ou seja, aqui vê-se de facto a influência do isolamento da Passive House é bastante notória face a um edifício standard. Por fim, e o último cenário que pretendemos estudar foi, e então se nós usarmos um mecanismo de pré-carga, quer dizer que no inverno fazermos pré-aquecimento antes de um evento extremo de calor e pré-arrefecimento no verão. Isso é possível com simulação e a ideia era aproveitar momentos que antecedem ao excesso de procura para carregar, neste caso, estamos no verão, quer dizer, a pré-arrefecer, no inverno, a pré-aquecer. E a ideia aqui, isto são os resultados da simulação, é que se nós fizermos pré-carga, aqui a simulação anterior eram 9 horas, quer para o azul, quer para o verde. No caso da Passive House nova,
estamos a aumentar, simplesmente com o facto de fazer pré-arrefecimento, a autonomia aumenta em 14 horas. Enquanto que, com uma menor capacidade de armazenar calor, conseguimos aumentar apenas 2 horas, o que demonstra, de facto, a influência da capacidade de armazenamento nestes números. No caso da vaga de frio, a autonomia aumenta drasticamente em todas elas, ou seja, o pré-aquecimento da habitação depois aumenta a autonomia em um dia na Casa Azul e em quase 2 dias na Casa Nova Passive House. Só fazer aqui um disclaimer final, obviamente que estes números têm muito a ver com os casos de estudo utilizados, com as condições climáticas que foram impostas, com o nível de utilização, mas a ideia é que os grandes números e a grande ideia que, de facto, as passive houses oferecem resiliência face a blackouts e eventos extremos, essa sim, podemos concluir que sim, talvez estes números não sejam todos efetivamente estes para cada uma das casas. E aqui vai o meu obrigada final à Rita Martinho pelo modelo que ela criou e também à utilização de imagens a todos estes autores. Muito obrigada.